ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã. Bom dia, meus irmãos. Em mais uma manhã de domingo, estamos juntos aqui para meditarmos na palavra do nosso Deus, para refletirmos sobre a verdade que Ele tem para nós através da sua santa revelação. O apóstolo Paulo escreve suas cartas à igreja de Tessalônica. E uma das características que envolve o momento em que Paulo escreve essas igrejas é o da maturidade dela. Uma igreja que estava bem, uma igreja que estava fortalecida, uma igreja que estava com uma boa caminhada. O que fazer para que uma igreja que construiu, uma igreja que edificou, uma igreja que está fortalecida continue assim? O que fazer para melhorar aquilo que não está bem dentro de uma igreja? Uma igreja que está se fortalecendo, que está crescendo, que está se formando. O exemplo de Paulo aqui é um exemplo que serve para a nossa vida no dia a dia, a nossa vida dentro da nossa casa, a nossa vida dentro do nosso trabalho, porque envolve, acima de tudo, relacionamento. Paulo traz alguns preceitos aqui que dizem respeito à vida comunitária, à vida da comunidade da fé. Mas que também, se nós atentarmos para os detalhes, elas servem para a nossa vida, em qualquer situação, em qualquer momento, em muitos desses princípios. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 22. As Escrituras dizem assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais
com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Nós vamos orar e depois continuar estudando a palavra de Deus aqui juntos nesta manhã. Nosso Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e precisamos da iluminação do Senhor, ó Deus, para que não seja simplesmente um ato de intelectualismo, Senhor, mas que no ato intelectual nós estejamos tomando conhecimento da verdade do Senhor, para que a nossa vida seja uma vida fortalecida por essa verdade na prática, Senhor, da Tua palavra. Senhor amado, nos ajude, nos oriente e nos conduza, Senhor, neste momento. E cuide dos nossos irmãos que estão enlutados, estão tristes, irmãos que estão enfrentando tratamentos médicos sérios, irmãos que estão à espera de tratamento médico. Cuide dos nossos irmãos que já estão avançados com a sua idade. Deus abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós. Nos fortaleça e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos cantar o hino 22 do nosso inário, do Inário Novo Cântico, os céus proclamam. Depois voltamos para estudar a palavra do nosso Deus. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém.
fazer, meus irmãos, para construir? O que fazer para manter? O que fazer para melhorar? Quando nós falamos sobre a igreja, sobre a comunidade da fé, nós falamos em algo que, nesse tempo, surge uma enorme dificuldade. Nós estamos falando em relacionamento. Nós somos seres relacionais. Como vamos nos relacionar em tempos de Covid? Como vamos nos relacionar em tempo de isolamento social? Como vamos nos relacionar quando nós nos vemos privados em muitos momentos e em muitos aspectos da companhia uns dos outros? Irmãos, a pandemia nos afasta, mas não pode fazer com que os nossos relacionamentos deixem de existir. Hoje não é a mesma coisa e não é da mesma forma, né? Hoje, vejam, hoje, nesse momento, nesse horário, deveríamos estar todos na igreja, estudando a palavra de Deus, estarmos perto uns dos outros, estarmos interagindo uns com os outros. Era para estarmos juntos em horário de escola dominical. No entanto, nós nos vemos privados desta comunhão, desse relacionamento, dessa vivência mais próxima. Muitos estão tendo essa oportunidade, porque em muitos locais entende-se que dá para se caminhar com os cuidados que são necessários no seu contexto e desta forma poderem estar mais perto. Mas, meus irmãos, mesmo assim, nós temos visto os nossos relacionamentos sendo desafiados em um tempo como este. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo, ele estava distante. O seu meio de relacionamento com a igreja de Tessalônica era a carta as cartas enviadas, eram as informações através de irmãos. E nós observamos que, mesmo na distância, os relacionamentos continuaram ainda presentes e em pé. Eu quero me basear em um periódico da Z3, mais uma vez, que estuda, traz algumas reflexões nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses e a Tito. Relacionamento. Nós somos parte uns dos outros. É sobre esse tema que nós vamos desenvolver a nossa conversa aqui agora pela manhã. Meus irmãos, me desculpem. O segredo para manter e crescer um empreendimento, quando eu me refiro aqui a empreendimento, eu não me refiro a comércio, não me refiro à indústria, não me refiro a uma empreitada de trabalho no sentido comercial, mas qualquer empreendimento que queiramos realizar, qualquer valor que nós queiramos construir, nós vamos ver, meus irmãos, que eles estão baseados, esses investimentos, acima de tudo, nos relacionamentos. Essencialmente, o relacionamento, ele envolve a convivência, essa é a referência. Estamos nos relacionando, estamos convivendo uns com os outros. E a convivência, meus irmãos, não vai acontecer com objeto. Podemos nos relacionar com um determinado objeto, mas não podemos conviver ou trocar valores de vida com aquele objeto, porque ele não tem a vida para fazer com que a interação aconteça. Então, isso acontece
vamos tomar aqui de maneira muito particular, afunilando o nosso pensamento, entre pessoas. Eu vou tomar a citação aqui de um poeta inglês, numa frase que não é desconhecida, ela é conhecida. John Donne, ele diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por que os sinos dobram, eles dobram por ti. John Donne, na sua obra Meditações, no volume de número 7. Bem, não vamos discutir a poesia ou a reflexão filosófica que ele faz aqui no seu texto. Mas essa frase inicial é uma frase que não é estranha a nós, é uma frase que ouvimos tantas e tantas vezes, até mesmo sem saber quem era o seu autor. Nenhum homem é uma ilha, ou o ser humano não é uma ilha isolada. Nós não somos, meus irmãos, pessoas criadas para o não relacionamento. Houve sim um tempo em que as pessoas se isolaram. Isolaram-se muito. Isolaram-se porque entenderam que para viver com Deus era preciso uma espiritualidade diferenciada. E para isso, isolaram-se daquele convívio com as pessoas, dos relacionamentos com as pessoas, e particularmente porque a maioria das pessoas, no entendimento desses sectários, né? E lá na Idade Média, eles surgiram com a ideia monástica, irmãos, era que precisavam se purificar. E essa purificação envolvia isolamento, envolvia castigo que colocavam sobre si mesmos, envolvia austeridade de vida. E no isolamento, era isolamento, porque viviam em locais, em muitas pessoas, mas elas não tinham convivência e relacionamento umas com as outras por causa do isolamento em que elas viviam. Meus irmãos, Deus não nos fez assim. Deus nos fez seres relacionais. E as Escrituras nos ensinam que, essencialmente, a nossa vida é de relacionamento. E o relacionamento que existe em duas esferas essenciais: relacionamento pessoal com Deus e relacionamento pessoal com aqueles que estão à nossa volta. Convivência com Deus e convivência com as pessoas que estão à nossa volta. Os relacionamentos, eles são diferentes nesse caso. Nós não podemos tocar em Deus, nós não podemos abraçar Deus. Isso é o que fazemos com as pessoas. Mas não deixa de haver uma convivência com Deus quando agora a nossa ligação com Ele, ela é direta, ela existe. Quando o Espírito Santo, que é Deus, habita em nós e nos dá a condição de conversarmos com o Pai e ouvirmos o Pai. Conversamos com Ele quando oramos e ouvimos o Pai quando vamos para as Escrituras. Quando as Escrituras são expostas de maneira verdadeira e autêntica dentro do que ela representa e da maneira como ela foi revelada. Nenhum homem é uma ilha. Então vamos ver aqui 3 aspectos dentro do texto que nós temos. Primeiro, o apóstolo Paulo coloca-nos todos numa situação em que somos pastores e que somos ovelhas. Não vamos pensar em pastores no sentido formal da expressão, olhando para o contexto do nosso viver religioso hoje.
está diretamente ligada, sim, mas não pensar no pastor de maneira formal, mas pensar naqueles que de alguma forma estão cuidando do rebanho de Deus com o chamar de Deus para isso no conceder dos dons que há em cada um. Então, um primeiro aspecto, vamos estudar três deles, envolve a relação de cuidado daqueles que pastoreiam para com aqueles que são pastoreados. 1 Tessalonicenses 5, verso de número 12, né? Tomando aqui o início do texto que serviu de base na leitura que já fizemos anteriormente. Diz assim: Ora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Há três aspectos aqui dentro que saltam do texto a nós para pensarmos quando falamos de pastores que estão cuidando das ovelhas. Nós vamos ver o seguinte: há três tipos de líderes envolvidos no trabalho de cuidar das ovelhas. Primeiro, o apóstolo Paulo descreve os trabalhadores que se empenham em atender os interesses espirituais dos irmãos, né? Ele diz: rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. O trabalho de pastorear, de cuidar, é um trabalho que exige muito esforço, é um trabalho que exige muita ação, é uma atividade que exige muito trabalho. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso usando a si mesmo como exemplo, usando os seus companheiros para falar a respeito dessa situação. Ele diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa vida de cuidar daquelas ovelhas que são as ovelhas do Senhor, elas, meus irmãos, não são situações fáceis. Ao contrário, são situações difíceis. Quando eu cheguei no seminário, né, para os estudos teológicos, um dos professores que, com certeza, um daqueles que marcaram muito a nossa jornada dentro do seminário, reverendo Adi Salum, em uma aula, logo no início da nossa chegada, ele disse algo. Ele disse: antes vocês eram pedra, agora vocês se tornaram vidraça. Ele disse simplesmente que agora a situação inverteu. Antes nós éramos liderados e jogávamos pedras nos nossos líderes. Nós éramos as pedras que eram jogadas nele. Agora nos tornamos líderes. Estaríamos caminhando para nos tornarmos líderes. Líderes de maneira formal. E ali ele diz: vocês agora têm que estar prontos para resistir às pedradas que virão. Esta é uma situação que envolve a liderança de uma maneira geral. Não é apenas a relação pastoral formal dentro da igreja presbiteriana ou dentro de qualquer outra igreja. É uma relação que envolve a todos aqueles que vão precisar, que têm a vontade, o desejo, a coragem de assumir a liderança dentro daquelas áreas que têm facilidade para o trabalho. Irmãos, todos aqueles que se dispõem a liderar
têm que estar prontos para também ser um alvo das pedradas que virão. Só não apanha quem não entra na briga. Só não vai ter dificuldade quem não entrar no meio dos desafios. Porque todo aquele que entrar no meio dos desafios e das lutas, ele vai ter que enfrentar oposição, enfrentar dificuldades, enfrentar muitos desafios. Continuemos. Segundo, ele diz aqui, diz respeito àqueles que estão superintendendo, estão dirigindo o rebanho. Superintendentes são diretores que devem presidir e dirigir o rebanho com autoridade espiritual. Vejam só, nós vamos para as cartas pastorais, assim chamadas. Paulo, escrevendo a Timóteo, Tito, ele diz assim: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Meus irmãos, é a figura do bispo ou do líder espiritual. Dentro da igreja, nós vamos encontrar as pessoas que têm essa responsabilidade, têm essa autoridade. E, meus irmãos, homens que devem pastorear bem o rebanho de Deus que foi confiado sob o seu cuidado. E é interessante nós observarmos a figura do diácono. Nós temos hoje dentro da igreja presbiteriana a relação de serviço que acontece através da ação diaconal. Em algumas outras igrejas ou denominações, a relação diaconal ela é um pouco diferente. Mas vejam, de alguma forma, são pessoas que estão dirigindo, são pessoas que estão superintendendo, são pessoas que que desenvolveram um cuidado muito próprio com o rebanho, com as pessoas. Mesmo que esse cuidado seja um cuidado agora das necessidades que a pessoa tem e sejam as necessidades do dia a dia, como surge na instituição da diaconia no livro de Atos. Pessoas estavam deixando de ser servidas. Então, por iluminação do próprio Deus e direção dele, nós observamos a igreja escolhendo aqueles que deveriam dar assistência aos necessitados. E a primeira junta diaconal, então, ela é eleita, ela é escolhida e ela começa a trabalhar. Terceiro, são aquelas pessoas que estão dentro da comunidade da fé e são os chamados de admoestadores, ou aquelas pessoas que Deus vai usar para despertar o raciocínio dos liderados. Vai despertar, vai abrir e alargar a visão das pessoas com relação à verdade. São pessoas que Deus usa para trazer instrução, Deus usa para advertir, Deus usa para chamar a atenção. Provavelmente aqui nós temos uma referência àquelas pessoas que estão envolvidas com a área de ensino. O ensino dentro da igreja, o ensino dentro da casa, o ensino fora dos relacionamentos mais formais, do relacionamento informal no dia a dia com as pessoas que estão perto de nós. São pessoas que agora vão cuidar das outras dentro da relação do ensinar. E vamos tomar a relação eclesiástica mesmo, igreja. Aqueles que ensinam também exercem uma função pastoral, que não é a função pastoral ordenada, aquela relação pastoral instituída através do dom do pastoreio dado por Deus e que é assumido e reconhecido pela igreja de maneira formal. Mas
aquele professor de escola dominical que está trabalhando ali com os homens, com as mulheres, com os adolescentes, com os moços, com as crianças, com os infantes. São pessoas que estão sendo usadas por Deus e são líderes que estão ali para instruir, para advertir, estão ali para trabalhar a verdade de Deus no coração de todos aqueles que são as ovelhas do rebanho que estão sob seu cuidado naquele momento. Se primeiro temos os pastores cuidando das suas ovelhas, Paulo agora ele fala das ovelhas e mostra que as ovelhas devem amar aqueles que Deus colocou sobre elas para as liderar. Versos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Há três responsabilidades agora que envolvem as ovelhas no seu relacionamento com os líderes. Se há aspectos que Paulo apresenta aqui dos líderes para com as ovelhas, agora há por parte das ovelhas também a responsabilidade diante daqueles que Deus colocou para que as liderassem. A primeira delas é acatar com apreço. O que Paulo quer dizer com isso? Acateis com apreço. Ele está falando sobre o respeito. Ele está falando sobre a relação de honrar aqueles que estão liderando. Aqueles que estão na liderança, através do ensino, exortando. Acatar com apreço. Ou seja, olhar o líder com respeito, com honra, e atribuir a ele a autoridade que é devida para que ele possa desempenhar bem o trabalho que Deus colocou nas mãos dele. Porque esse trabalho que ele realiza é bênção para a vida daquele que recebe. Então, o beneficiado não é simplesmente o que ensina, mas é aquele que recebe, aquele que é cuidado, aquele que é pastoreado. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. A relação de presbítero aqui é a relação de liderança. Presbítero quer dizer um ancião, o experiente, aquele que traz sobre os seus ombros a responsabilidade da maturidade. Vejam, tratar com apreço, tratar com honra, tratar, meus irmãos, com respeito e honra que a eles são dignos e merecedores. Se a primeira diz respeito ao acatar, honrar o líder, viver, ter apreço para com ele, a segunda fala em amar. Amar o líder com a máxima consideração. Mas fazer isso não porque gosta, não porque é simpático, pelo trabalho que ele realiza. Em muitos momentos, líderes não serão simpáticos. Não haverá simpatia no relacionamento. Mas eles devem continuar a ser amados e a ser amados pelo trabalho que eles estão realizando. Esse trabalho que foi colocado em suas mãos pelo Deus Todo-Poderoso. A tarefa espiritual dos líderes requer o amor e a consideração do rebanho de Cristo. Irmãos, uma frase que eu trouxe para cá, transcrevi para cá. A tarefa espiritual dos líderes requer o amor e a consideração do rebanho de Cristo Jesus.
São trabalhos realizados em situações difíceis. Nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo difícil, um tempo em que a liderança acontece à distância, um tempo em que o cuidado tem que ser planejado de forma diferente. Um tempo, meus irmãos, em que os desafios só aumentaram. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 2, 9, 10 e 11. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Paulo fala sobre o afadigar-se, sobre o desgastar-se dentro do trabalho que estava realizando. Não era reclamação, ao contrário. Mas os líderes que trabalham, eles devem ser amados, eles devem ser respeitados. Terceira, vida em paz com os líderes e uns com os outros, esforçando-se para eliminar os conflitos que existem. Esforçar-se para viver em paz com os líderes e viver em paz uns com os outros. O desafio enorme que a gente tem, não é? Afinal de contas, cada um de nós pensa de uma forma, entende de uma maneira, tem a sua opinião, né? Todos nós somos, como brasileiros, somos técnicos de futebol. Todo mundo entende de futebol e todos dão o seu pitaco. Todos chegam e dão a sua opinião. Todos agora são pessoas entendidas de futebol e resolvem todos os problemas do seu clube, do seu time, da sua seleção, não é? Com muita facilidade. Basta que se faça isso, aquilo e aquilo outro, e pronto, tudo vai estar solucionado e resolvido. Irmãos, não é tão simples assim. A vida em paz uns com os outros, ela deve acontecer e não resolvemos isto simplesmente com uma conjectura, um pensamento ou uma ideia bem elaborada. Nós temos que nos relacionar bem. A paz é a manifestação do fruto do Espírito. Vamos nos lembrar disso. E quando a paz, a harmonia entre as pessoas, ela não deixa de existir. Olha o que Jesus diz em Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Todos cuidando de todos. Este é o caminho. Todos cuidando de todos, cuidando uns dos outros. Meus irmãos, é assim que nós vivemos dentro dos nossos relacionamentos. São extremamente difíceis. Não há relacionamento fácil. Nós sempre costumamos olhar de nós para os outros e vermos o outro como pessoa difícil. Nós temos os nossos conceitos, as nossas ideias, os nossos valores e entendemos que esses são os melhores. E em muitos momentos nos tornamos intolerantes, porque entendemos que aquele valor é o melhor e que ele tem que ser imposto de todas as formas, o que cria em muitos momentos, meus irmãos, desarmonia. Quando nós estamos cuidando uns dos outros, nós teremos menos tempo para ficar pensando nas diferenças.
nós nos uniremos, meus irmãos, na igualdade e não nos relacionaremos através do que não concordamos ou da diferença. Paulo ainda diz aqui no capítulo 5 da primeira carta, verso 14: exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Admoestar, consolar, amparar, meus irmãos, tudo isso só vai acontecer se esse fruto do Espírito tão rico, a longanimidade, não for desenvolvido em nossa vida. 3 grupos que Paulo refere aqui, que precisam de ajuda de maneira muito mais próxima. Há 3 grupos descritos por ele aqui no texto. O primeiro grupo é daqueles que são os rebeldes, os insubmissos, aqueles que vivem de maneira desordenada. Nós temos pessoas assim à nossa volta sempre. E talvez sejamos uma dessas pessoas. Uma pessoa insubmissa, uma pessoa desordenada, uma pessoa que está desorganizada. Olhem os textos que temos, não é o texto que temos aqui, de 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 13. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, ele pega dos 2 lados. É o lado daquele que é o insubmisso e não quer trabalhar, mas quer desfrutar daquilo que não plantou. E aquele que agora está se relacionando com esse que é o insubordinado. Mas olha como Paulo termina. Que riqueza. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Primeiro, esses que são insubmissos ou que andam desordenadamente precisam de atenção, de exortação e de instrução para que tenham a sua visão alargada com relação às verdades que estão à sua volta. Segundo, são os desanimados ou os espiritualmente desalentados, aqueles que estão fracos. Vejam, dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição vem, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e ele vos salvará. Vejam, vamos animar. Sejam fortes, não temam, porque aí está o Deus de vocês, aí está o nosso Deus. Esse grupo desanimado, esse grupo desalentado, eles precisam de um cuidado muito especial, porque normalmente essas pessoas estão se sentindo muito derrotadas. Terceiro, os fracos. Os fracos são aqueles que estão fisicamente, moralmente e espiritualmente debilitados. São pessoas que estão sem forças para caminhar na direção certa, para se levantar e para se erguer, e precisam de ajuda. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, estando-me enfermo, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Esse terceiro aspecto envolve uma atenção muito especial para essas pessoas que estão fisicamente
doentes, pessoas que estão moralmente com problema e pessoas que estão espiritualmente enfraquecidas. Todas elas precisam de atenção de maneira muito especial. E vejam esse último texto: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Importante o que Paulo diz aqui. Há uma facilidade em nós, que é a de discutir opiniões e queremos impor a nossa verdade. Se é verdade de fato, ela é verdade para os dois. Mas se é o que eu entendo ser verdade simplesmente, eu preciso também trabalhar o meu próprio pensamento, trabalhar a minha maneira de enxergar as coisas. E vamos terminar? E vamos terminar aqui olhando 4 aspectos dentro desse texto. Todos esses aspectos, eles são resultado, não há dúvida nenhuma, da maneira como nós estamos relacionados e estamos nos relacionamos, estaremos nos relacionando com o Deus Todo-Poderoso. Se essencialmente tudo envolve relacionamento, a base para os nossos relacionamentos está no nosso relacionamento com Deus. Então ele vai descrever 4 atitudes que nós devemos prestar atenção. Primeiro, alegria. Paulo diz: alegrem-se sempre, regozijem-se sempre. A alegria ou regozijo, ela é marca distinta, é marca que aparece de maneira muito clara na vida daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, se estamos salvos, precisamos viver a alegria dessa salvação. Dá para a gente cantar, não é? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ela é o resultado pessoal da redenção que Deus operou na vida de cada um de nós. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Primeira, alegria no Senhor. Segunda, a oração. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. E a oração, ela é um instrumento que Deus nos deixou para que nós pudéssemos, através dele, vencer as ansiedades, as tristezas, os momentos de angústia da nossa própria vida. Não porque a oração ou as palavras elas carreguem poder em si, mas porque a oração ela implica num relacionamento de pai para com filho, onde o filho pode chegar ao pai na segurança de que o pai estará a ouvir. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A oração, ela é essencial para nós. Terceiro, a gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Meus irmãos, falar sobre gratidão é falar sobre o reconhecimento do favor que recebeu. Não é outra coisa. É falar sobre o reconhecimento daquilo que se recebeu, não tendo condição para adquiri-lo por si mesmo. Então, a salvação, esse canal aberto para com Deus, o Pai, a sua providência muito especial sobre nós. Quando reconhecemos tudo vindo de Deus e damos valor a esse Deus, nós vamos com certeza ser alegre. Nós com certeza seremos alegres, viveremos e desfrutaremos de paz e teremos mais humildade. E quarto, não apagueis o espírito. Não significa perder salvação.
Não tomem por aí, porque não é o que as Escrituras dizem. Quando fala sobre isto, está falando sobre o que Deus nos permitiu resistir. O Espírito Santo é Deus, com todo o poder, com toda a autoridade. Mas as Escrituras dizem que nós podemos resistir ao Espírito, ou apagar o Espírito. Não significa que vamos tirá-lo da nossa vida, não é esse o sentido apresentado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele está falando sobre a resistência que há no Filho de Deus com relação à direção e à ação que o Espírito Santo está concedendo. O Espírito permite-se ser resistido, lembre-se disso. Olha o que significa apagar o Espírito. Nunca significa, nunca vai significar esse apagar o Espírito como tirar de dentro de nós a pessoa do Espírito Santo. Isso é impossível. Se acontecer isso, nós perderemos a nossa condição de salvo. Significa basicamente alguém que espiritualmente está frio. Vejam essas 4 características para encerrarmos: regozijo, oração, gratidão e coração espiritualmente fervoroso. São características de uma vida autêntica com o Deus Todo-Poderoso. E uma pessoa que é assim, uma pessoa que vive assim, ela é alegre, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa que ora, ela é uma pessoa grata, ela é uma pessoa com o coração espiritualmente aquecido, espiritualmente fervoroso diante do Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos parte uns dos outros, meus irmãos. E nós temos que nos lembrar que, mesmo nesse tempo em que a distância existe, Deus tem nos disponibilizado meios para estarmos perto uns dos outros. Não espere que alguém vá procurar você, mas procure alguém também. Faça isso. Você tem meios para se comunicar, use esses meios. Vamos nos lembrar uns dos outros. Vamos nos aproximar. Vamos estar juntos, nos aproximando uns dos outros, mesmo que seja através dos meios digitais. O presencial é ideal, mas não é a realidade hoje. Se Deus quiser, logo será. Mas até lá, vamos usar os recursos que temos à nossa disposição. E quando voltarmos, vamos colocar a riqueza desse recurso dentro do que a palavra de Deus nos apresenta sobre os relacionamentos, colocar em prática, porque desta forma nós estaremos crescendo mais e mais a cada dia. E Deus vai mandar gente para que nós cuidemos. Deus abençoe, Deus fortaleça, Deus cuide da sua vida de maneira muito especial e rica. Nós vamos ter aqui um momento de louvor ao nosso Deus com um vídeo bem antigo, né, da Nancy e da Dione. Veja, depois nós vamos encerrar. Momentos tristes e de alegria.
Vamos encerrar. Nosso Deus, é um desafio grande. Vivemos distantes, não podemos nos relacionar como fazíamos antes. É um desafio, Senhor, e precisamos vencer, sabendo que, ainda assim, sobre nós o Senhor tem colocado liderança e tem feito de nós líderes. Líderes, Senhor, e continuam atuando sobre a vida daqueles que são o teu povo, Senhor, as ovelhas do teu rebanho. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, levando-nos a refletir mais sobre a nossa condição, as nossas atitudes, sobre a forma como estamos vivendo a nossa fé no Senhor, através de Cristo Jesus. Abençoe-nos nesse caminhar de domingo ainda. Cuide de nós, Senhor. E que tudo, para a tua honra e glória, esteja acontecendo. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:1. Nem sempre somos sábios, prudentes e equilibrados na apresentação dos nossos pedidos a Deus. Não poucas vezes pedimos coisas impróprias, equivocadas e danosas ao nosso viver e prejudiciais ao desenvolvimento da vida cristã. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Entre os primeiros seguidores de Jesus não foi diferente, pois nem sempre os pedidos eram coerentes e condizentes com a condição de servos. A cena registrada no Evangelho de Mateus 20, de 20 a 28, deixa claro o que acabei de afirmar. Entretanto, temos também o registro de solicitações apropriadas e da mais alta importância. Dentre elas, a que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no início do capítulo 11. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A prática da oração, em conformidade com o ensino bíblico, deve ser uma das prioridades de todo aquele que se declara discípulo de Jesus Cristo. Não há maturidade cristã e nem crescimento na graça sem uma vida de oração. Dentre tantas razões para a prática da oração, destaco: é vontade de Deus para o seu povo. Jesus ensinou e praticou intensamente. É um meio para nos conformarmos à vontade de Deus e é a evidência de compromisso com o Mestre e Salvador, Jesus Cristo.